O que você vai assistir agora é muito forte. Tá tudo embaçado. E a minha visão era ótima. O olho tava irritado, vermelho, aparência de dor, de alguém sofrendo. Não tem volta, não tem transplante de íris milagroso. O que Deus nos deu de fábrica funciona com perfeição. Por isso, toda alteração arriscada sem necessidade só expõe a pessoa ao sofrimento. Eu vou te mostrar a visão da pastora Renata Vieira a respeito da Andressa. E também vou te mostrar um outro vídeo onde você vai ver o real estado que a Andressa Urach se encontra. É incrível como nós olhamos para alguém e podemos identificar facilmente, né, o vazio da alma. Muito interessante você olhar para uma pessoa como a Andressa e perceber que há um tempo atrás ela já havia feito a bifurcação da língua dela para poder agredir, e tem até uma cena aí que ela fala isso para as pessoas, que ela fez isso para agredir os religiosos, porque quando ela estiver pregando a palavra de Deus, e ela disse que pregaria, que montaria uma igreja, né, que ela vai pregar a palavra de Deus, ela vai pregar com a língua bifurcada, para fazer uma alusão à serpente do Éden. Meu Deus, né? do céu. E aí, logo após agora, depois de alguns meses, ela já surge com esse olho que, como é proibida a cirurgia no Brasil, mudar a cor dos olhos, É mesmo? ela foi pra França Meu Deus. para fazer essa cirurgia. E nós estamos aqui completamente sem palavras para dizer se vale a pena, né? É. Uma pessoa correr o risco de ficar cega para poder se posicionar como alguém que se ama, que faz o que quer da vida. Sim. O que será que tá acontecendo, Radassa? O que você pensa que tá acontecendo quando você olha para uma pessoa dessa que tá passando por cima de tudo aquilo que seria aconselhável para poder romper os limites e agora correndo risco até de ficar cega, justamente por causa do vazio da alma dela? O que você pensa disso? O que eu penso quando eu vejo um vídeo assim, e eu vejo ela, eu vejo uma pessoa muito ferida. Eu sinto dó de uma pessoa tão ferida e perdida no mundo, que ela nem vê que ela tá caçando, caçando beleza, caçando fama, caçando... A gente gosta de falar no canal que todo mundo tá caçando Jesus, em algum lugar. Preencher o vazio, pra né? preencher o vazio. Mas pra preencher o vazio, umas vezes as pessoas não conhecem Jesus. Eles vão pra droga, eles vão pra cirurgias, eles vão pra beleza, eles vão pra álcool, eles vão pra um monte de coisas. E depois eles morrem sem conhecer a graça e paz de Deus, de Jesus. É interessante que as pessoas, não só Andressa Urach, mas muitas pessoas se submetem a procedimentos irreversíveis, arriscadíssimos, com grandes chances ali de ficar, alguns de morrer, ou de ficar cega. De ficar cego. Justamente porque quer preencher um vazio pra dizer que depois daquele procedimento ela vai se sentir amada. E eu achei muito interessante, Radassa, porque numa das entrevistas dela, ela disse que ela fez aquilo, ela fez o procedimento nos olhos porque ela carregava uma dor de infância, que o pai dela não aceitou ela porque ela era morena. Oh, meu Deus. E aí, por ela ser morena, ela tinha sonhos de ser aceita pelo pai e pelos olhos serem muito escuros, ela mudou a cor dos olhos, ou seja, uma dor da infância. Sim, rejeição. Uma dor de rejeição. Sim. Fez com que hoje ela tomasse a decisão de se submeter a um processo irreversível, seríssimo e arriscadíssimo, fora do país. É tão arriscado que aqui no Brasil é proibido. Sim. Justamente para preencher o vazio da alma dela, que o pai não preencheu. Buscando aceitação, assim, né? Que o pai não preencheu. Sim. E aí, eu volto para falar com as pessoas que estão nos ouvindo. Será que nós estamos dando a devida importância para a presença do pai e da mãe na vida de uma criança? Será que você consegue compreender a grandeza da importância? Porque você tem uma mulher aí, eu não sei quantos anos ela tem. 30 e poucos anos, 40 anos de idade. Ainda nova, né? Que lá na infância... Mas ela já está velha em relação ao que ela viveu na infância. Exatamente. Aquilo que ela viveu na infância está refletindo 40 anos depois, tipo, 30 anos depois. Por quê? Porque faltou amor. Amor. Faltou presença de Deus. Faltou E hoje, proteção, ela é uma pessoa extremamente histriônica, que ela quer atenção. Pode nem ser, porque eu acho até possível que ela tá mentindo dessa dor, porque o olho não tá vermelho, ela tá toda maquiada. No outro dia, eu fui ver a reportagem, ela estava levantando toda maquiada, falando de dor, quando na verdade, quem tá com dor não tá maquiada, com o olho totalmente branquinho. O olho tava irritado, vermelho, aparência de dor, de alguém sofrendo. Sim. O que dá a impressão é de que ela está querendo ser... likes em cima de uma coisa que ela fez. Aceitação, Pra ter aceitação. Sim. Pra ter amor. Pra todo mundo falar, ai, tadinha. Tadinha, ela tá com os olhos todo machucado. Eu fico com muita dó de pessoa assim, porque... É interessante, porque esse procedimento, ele foi, na verdade, criado como uma alternativa terapêutica para ajudar as pessoas que têm doenças oculares, doenças nos olhos. Por isso que não era o ideal, não é o ideal. Ele é um procedimento para doenças nos olhos. Ele não é um procedimento estético, mas ele acabou se tornando estético para pessoas doentes na alma. Sim. Doentes no psiquê, porque ela tá doente. Aliás, não é de hoje que ela tá doente. Né? A gente já... Com todo respeito à pessoa dela. Mas, Andressa, você precisa mergulhar em Deus. Você precisa entender quem você é. Porque quando nós entendemos quem nós somos... A nossa identidade. Nossa identidade. A gente está firme. A gente não precisa ter uma cirurgia. A gente não precisa procurar aceitação. A gente não precisa pensar na rejeição que a gente já teve. A gente tem aceitação em Deus.
quando a gente fala inglês, né? Mas a gente fala, vai até o Senhor, mas não fica do jeito que você entrou. Você tem que ser mudado. Não adianta você entrar, igual a gente tá falando da palavra, não adianta você falar de Deus e ser tudo isso, mas não tem uma mudança dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua pessoa. Você não tá fazendo nenhum esforço pra fazer uma coisa que Deus se agrada. 1 Samuel 15, 22, a Bíblia é muito clara. Não adianta você dizer que ama alguém e você não tem atitudes que condizem a esse amor. Sim. Às vezes a pessoa diz, eu amo a Deus, Uhum. mas ela não consegue estabelecer o padrão de Deus, o padrão da Bíblia na vida dela. Deus conhece meu coração. Conhecer o seu coração não é o suficiente para te levar para o céu. Deus conhece seu coração, sim, claro, ele é seu criador. Ele conhece seu coração. Mas o que demonstra que você é digno de salvação, de paz, daquilo que o Senhor dá, de entrar no reino dos céus, é você obedecer os mandamentos do Senhor. E 1 Samuel 15, 22, a Bíblia é muito clara. É melhor obedecer do que sacrificar. Era muito melhor que a gente olhasse para a palavra de Deus, entendesse os princípios e buscasse nele preenchimento para quem nós somos, do que eu começar a encher a minha vida de subterfúgios, de coisas para preencher meu vazio. E de repente, eu me vejo uma pessoa que estou sacrificando a minha visão, estou sacrificando a minha língua, o meu comer, a minha saúde, em consequências irreversíveis. Porque eu não aceito a palavra de Deus como verdade. E eu quero mostrar isso pra vocês entenderem a que ponto que chega o ser humano. Por que ela não pegou uma lente e pôs lente? Não, é porque realmente... É um autoflagelo. É como se ela estivesse desafiando a natureza de Deus. É uma rebeldia mesmo. Eu não quero ser assim, eu quero ser assado, eu quero fazer assim, assim, assim. E isso é uma agressão tão grande a ela mesma. É uma pessoa tão vazia de si. Ferida. Existe uma suficiência que só Deus estabelece em nós. Que tipo, quem eu sou pra Deus hoje é o suficiente. Sim. Entendeu isso? Eu não tô aqui dizendo, nós somos pessoas perfeitas. Não. Mas você mergulhar em Deus pra entender quem você é libertador. As pessoas estão perdendo a visão, literalmente. E eu quero fazer uma alusão a todas as pessoas que, por serem aceitas e por um trauma de infância, que foi o que ela falou ali, que o pai não aceitava porque ela era moreninha. Engraçado que ela fala isso do lado de uma menina que é negra e que aceitou a própria identidade como ela é. Sim. Ou seja, eu não tô aqui falando de religiosidade. Não. Eu tô aqui falando de pessoas que sabem quem são. Sim. E o seu valor. São firmes na identidade delas. Firmes na identidade. Quem é você na sua identidade? É isso que eu quero que você pense hoje. Sim. Será que você cria seu filho, sua filha, entendendo quem eles são? Será que pra você tem valor ser quem você é, ter o cabelo que você tem, a pele que você tem, a cor dos olhos que você tem? Hoje, eu te convido a olhar no espelho e a dizer, você é linda. E falar pra você mesmo, homem, você é lindo. Nós somos muito lindos, exatamente como Deus criou. E eu vou dizer uma coisa. Não ouvi um erro quando Deus estava te criando. Exatamente. Quando ele te criou, ele não tá pensando de Renata, não tá pensando na Radassa, não tá pensando em uma outra pessoa, não tá pensando no seu irmãos e suas irmãs. Ele tava pensando em você. Ele sabia o que ele tava fazendo quando ele te fez. Amém. Não venda a sua visão por aparência. Não. Esse vídeo é um alerta pra você que ainda não entendeu a beleza de você ser quem você é. É um vídeo pra você, Andressa Urach. Se esse vídeo chegar até você, eu queria te dizer, você é perfeita aos olhos do Pai. E Ele quer de verdade que você entenda o seu valor. Que enquanto você não entender seu valor, você vai buscar fazer coisas que vão mutilar você e não vão te preencher. Vão te ferir. Vão te ferir. Bem? Então, esse foi o nosso tempo de meditação de hoje a respeito dessa loucura da Andressa Urach. A nossa oração aqui, Espero mais que e ela mais. tá bem. Espero que Deus toque o coração dela. Eu espero que ela tenha oportunidade de conhecer de verdade esse Deus. Sim. E não julgar Deus por pessoas. Porque o fato dela ter se desviado da palavra de Deus foi porque ela se decepcionou com pessoas. Sim. Quando, na verdade, Deus jamais fez com ela as coisas ruins que fizeram. Sim. Muitas vezes a gente se afasta de Deus porque está bravo com pessoas. Sim. Mas Deus é santo. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Quem vai pra Deus por causa de pessoas, quando acontece algo ruim, se afasta de Deus pelo mesmo motivo, por causa de pessoas. Então, é interessante isso. E eu acho muito importante você se firmar em Deus. Se firmar naquilo que Ele estabeleceu pra você. Desse jeito, você nunca vai se afastar dele quando qualquer outra coisa te decepcionar. Nós vamos ver se ela realmente perdeu a visão. E nós vamos ver o comentarista Felipe Câncio falando sobre o estado da Andressa Urach e trazendo uma reflexão para nós. Meus queridos irmãos, hoje eu quero te perguntar logo de cara. Você acredita que quem brinca com Deus acaba colhendo a consequência? Pois segura firme, porque o caso de Andressa é a maior prova disso. E Andressa parece que já começou a colher os frutos das suas escolhas erradas. Ela está quase cega, sim, quase totalmente cega. E não foi por acaso, não foi por destino. Foi fruto de escolhas de erros, de decisões mal pensadas e de vaidade extrema. E não adianta tapar o sol com a peneira. Essa mulher recebeu aviso de todos os lados. Gente orando, gente aconselhando, mas preferiu ouvir a voz do ego. Tem gente que insiste em virar as costas para Deus. Pisa na misericórdia dele,
joga a fé no lixo e ainda acha que vai encontrar a tal felicidade sozinha. E termina vivendo como um trapo, como um resto de vida largado na esquina, sem perspectiva e sem paz. Quem rejeita o Senhor fica à mercê dos ventos do mundo, igual uma folha seca, sendo arrastada de um lado para o outro, sem força, sem raiz, sem coragem de dizer: eu tenho propósito, eu tenho um dono, eu tenho um Deus que me guia. A Bíblia já nos avisa sobre isso em Salmos 1. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. Ou seja, quem não anda com Deus não tem estabilidade, não tem firmeza e acaba caindo em qualquer laço que o inimigo armar. E tem gente que nunca aprende, nem com dores, nem com as quedas dos outros em sua volta, não aprende de forma alguma. Mas existe aqueles que quando veem alguém cair, aprende a lição, presta atenção, mudam de direção antes que o pior aconteça na sua vida também. O sábio encara seus erros de frente, reconhece as suas falhas e busca se levantar e fazer diferente. Não repete o erro e nem coloca a culpa nos outros. Agora me diz, será que a Andressa não percebeu tudo que já passou? Ela não se recorda do terror que viveu em 2014, quase morrendo por causa de produtos que ela mesma injetou no corpo como se fosse uma boneca inflável, sem noção do valor da própria vida? Ela foi parar na UTI, lutando pela sobrevivência, e não morreu porque Deus estendeu a mão de misericórdia. Passado aquele susto, ela apareceu chorando, dizendo que havia se convertido, frequentou uma igreja, subiu no altar, falou bonito, mas logo depois acusou a igreja de ter tirado todo o seu dinheiro. E aí eu sabia que eu estava condenado ao inferno, a minha consciência falava isso, que eu não era digna de estar ali, que já tinha acabado, e eu ia pro inferno. E aí eu lembrei do meu filho, sabe? Porque isso era o que eu mais me arrependia, porque eu não queria que meu filho sofresse como eu sofri, e eu fiz pior. Eu fui uma vergonha pra minha família, uma vergonha pra minha mãe, pra todos, sabe? Principalmente pro meu filho, se eu morresse ali, que mãe que ele teria? E aí eu disse: Deus, me dá uma segunda chance, deixa eu cuidar do meu filho. E aí eu lembro assim que eu senti o perdão de Deus dentro de mim e eu voltei, bispo. Aí eu encaixei, respirei. Aí quando eu respirei, assim eu disse: vai, voltei. Deus atendeu o seu clamor. Atendeu o meu clamor, bispo, ele teve misericórdia. Logo depois disso, ela acusou a igreja de ter lhe tirado dinheiro e voltou a mergulhar no mundo, jurando que agora sim seria feliz. Mas como é que alguém pode chamar de liberdade um estilo de vida preso na escravidão do pecado? Parece que a Andressa esqueceu de tudo, como quem bateu a cabeça e perdeu a memória, porque continuou se afundando cada vez pior, como pedra atirada no fundo de um lago. E não bastasse viver cego espiritualmente, agora corre o risco de perder de vez a visão física. Você acredita nisso? É real. Ela viajou até a França para tentar mudar a cor dos olhos, queimando a íris perfeita que Deus lhe deu, usando laser para transformar a cor castanha em azul. Gente, isso é perigoso demais. Você mexer na estrutura criada por Deus, mexer em algo tão delicado quanto a visão, não tem como dar certo. Quem tenta mudar aquilo que o Criador fez, colhe consequências, porque ninguém refaz melhor do que o próprio Deus. Esse procedimento, segundo os médicos, pode gerar infecção, inflamação, pode até causar cegueira irreversível. E foi exatamente isso que a Andressa passou a enfrentar depois do processo. E sabe o que é pior? A vaidade tem levado muita gente a esse tipo de decisão. É como uma corrente irreversível, arrastando pessoas para transformar o corpo, mudar o rosto, tatuar sem limites, cortar pedaços, tentar refazer a identidade, mas sem nunca curar o vazio da alma. Porque a dor, meus irmãos, não está na aparência, a dor mora no espírito, no coração. Não adianta trocar lente, mudar cor de olho, cortar língua, mudar o corpo, se por dentro continua tudo estragado. Lembra do que a palavra diz em Provérbios 14, verso 12? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Andressa foi seguindo o caminho que parecia certo aos seus olhos, mas esse caminho tem gerado destruição, dor e angústia. Como se não bastasse a alteração na íris, você viu que ela ainda também partiu a própria língua ao meio, transformando numa língua bifurcada, lembrando a língua da serpente, símbolo do engano, símbolo da mentira desde Gênesis. Parece até cena de filme de terror, mas é na vida real, meus amigos. E agora, quase sem enxergar, ela chora, dizendo que está arrependida. Isso serve de alerta para mim, para você, para todo mundo. Porque quem se afasta do Senhor e coloca a própria vaidade, o próprio ego no trono, termina escravo do erro. Sem arrependimento não há restauração. Sem mudança verdadeira não há alegria verdadeira. É ilusão acreditar que a felicidade vai nascer na fama, na modificação do corpo, no elogio do povo. E muito menos no pecado. A felicidade de verdade só floresce quando a pessoa se volta ao Criador e se rende de corpo e alma. Eu vou mostrar as falas de André Surak confessando arrependimento e contando que não enxerga quase nada. Cheguei aqui na clínica e hoje é o dia de realizar o meu sonho. Mudar a cor dos meus olhos. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre sonhei em ter olhos claros. Tanto que eu relato no meu livro Morri para Viver a história da Imola, que usava lentes azuis. Então, hoje, Imola vai ter os seus olhos azuis nessa máquina aqui, ó. A gente vai começar usando. Okay. Blue in the center, okay? Okay. Estou no aeroporto agora, aguardando o voo. Meus olhos estão doendo bastante. Muito. Chegando no Brasil, vou ter que ir no médico. Porque tá doendo muito. Vocês não têm ideia. Doendo muito.
Tô te falando que eu já tô praticamente arrependida de ter feito, porque a dor não tem igual. Acabei de chegar de Nice. Quando eu embarquei, eu praticamente não tava enxergando, mas eu preferi ir tratar aqui no Brasil. Tinha uma moça sentada do meu lado, ela me deu uns 2 ou 3 paracetamol, que eu tava com muita dor. Eu tô com os olhos bem embaçados, não tô conseguindo enxergar direito. A dor foi horrível, horrível, horrível. Eu ia ficar cega, sério. Eu não sei se isso é resultado do pós, mas, eu sofri muito. Juro que me deu arrependimento, tá? Espero não ficar cega, porque tá tudo embaçado. A impressão que eu tenho é que ele implantou uma lente de contato dentro do meu olho, sabe? Que não foi um líquido que ele colocou, eu não sei. Eu acho que é irreversível, mas se for uma lente de contato que ele implantou, e der pra tirar, eu vou tirar, porque não vale a pena a dor, não. Uau. Eu não sei como é que foi feita, né? Se é um líquido que coloca, o que é, como que é feito. Mas esse pós, vou falar pra você, tá? Tô enxergando direito, não. Tá tudo embaçado. E a minha visão era ótima. Então, meninas, cuidado aí. Cuidado. Achei que ia morrer. Sério, achei. Bom dia. Eu dormi até no sofá. Sentador. Não consigo abrir os olhos. A luz me irrita muito. Tá ardendo bastante. Pra piorar, tô com uma gripe, porque no dia da cirurgia o ar-condicionado tava muito gelado. Muito gelado. Eu nem tenho mais amígdalas, mas eu tô com dor, que parece que eu tenho amígdala. Eu ainda não parei pra ver o oftalmo, que mora em São Paulo, então não conheço ninguém. Recebi algumas indicações, mas vamos ver em qual eu vou. Nossa, vai muito pra abrir meu olho. Quero ver como é que eu vou sair de casa assim. Isso pra mim é a prova de que a conversão lá atrás foi só aparência, não houve uma transformação real. E é muito triste ver alguém indo de queda em queda quando já tinha tido a chance de recomeçar com Cristo. Às vezes a gente se afasta de Deus, se enche de orgulho, acha que é alguma coisa, acha que consegue viver sozinho e termina preso na frustração. Não espere, gente, chegar ao fundo do poço para descobrir que a única saída verdadeira é Jesus Cristo. Porque sem ele não existe alegria, não existe propósito e não existe sentido. E percebemos claramente que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. As consequências vêm. Está vindo para a Andressa. A consequência de querer ter um corpo perfeito, de querer agradar os outros, de querer viver de uma forma totalmente precária, espiritualmente dizendo, viver no pecado, viver de uma forma totalmente que contradiz aquilo que está nas Escrituras Sagradas. O ser humano, gente, foi criado para estar em comunhão com o Pai. E toda tentativa de ser feliz longe dele vai dar errado. João 15, verso 5 diz, sem mim nada podeis fazer. Essa frase resume tudo. Só Cristo preenche o buraco do coração. Só ele traz paz genuína. Só ele reconstrói aquilo que o mundo destrói. Eu digo pra você agora, não acredite na ilusão de que mudança de aparência traz mudança na alma. Não acredita que a fama, curtidas e elogios vão preencher o vazio do espírito. E muito menos o dinheiro, e muito menos o pecado. Porque o adversário adora ver a pessoa correndo atrás de artifícios, porque assim ela se afasta de verdade e vai sendo empurrada pro abismo um passo de cada vez. E chega um determinado momento na vida dessa pessoa, que ela não consegue voltar para trás, porque ela já está afundada, entregue na mão do adversário. Mas Deus, ele sempre nos estende a mão. Ele sempre nos chama de volta. Sempre nos oferece recomeço. Se a Andressa ainda tiver uma faísca de humildade, Deus pode transformar ela de verdade. Agora eu quero que você me responda aqui nos comentários. Você acredita que ela ainda pode encontrar salvação real em Cristo? Você acredita que realmente a vida que ela está vivendo e tudo o que está acontecendo com ela é consequência do pecado? É consequência das atitudes dela? É consequência daquilo que ela está fazendo contra Deus? Contra os princípios que ela mesma diz ter aprendido, ter acreditado? Você acredita que realmente aquilo que nós plantamos, nós vamos colher?